Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente começa a nossa série sobre os deuses do Olimpo e eu vou começar falando de Zeus. Conta a mitologia que Zeus é filho de Cronos e Reia. Cronos matou seu pai Uranos, castrou seu pai Uranos e tomou o trono dele. E disseram para ele que ia acontecer a mesma coisa, que ele ia ser destronado por um de seus filhos. Por isso, ele começou a comer, a devorar todos os filhos que nasciam dele e da sua esposa Reia, que também é outra titã, E aí ele tem essa característica de devorar os próprios filhos. É interessante porque ele representa, Cronos, representa a passagem do tempo, o tempo físico, o tempo cronológico, o tempo do relógio, o tempo do cronograma. Você não tem essa ideia? Toda vez que você monta um cronograma, a impressão que a gente tem é que já está atrasado, Já está sendo devorado aí por Cronos. Então Reia, em determinado momento, fala assim, nossa, assim não tem condições, a gente precisa continuar a evolução do cosmos, A gente não pode parar aqui para sempre. Como é que eu vou fazer para que Cronos pare com isso, e a manifestação possa continuar? E aí ela tem uma ideia, ela pega um dos filhos, quando nasce um filho que é justamente Zeus, ela guarda ele numa gruta, esconde ele de Cronos e dá para Cronos uma pedra. Eu acho que o Cronos era meio ceguinho, Ele pega a pedra, come, e Zeus vai se desenvolvendo, vai crescendo, até realmente cumprir com essa profecia e destronar o próprio pai. Só que para destronar Cronos, gente, não é uma coisa assim, tipo assim, pai, sai aí que agora sou eu, O negócio é muito mais complicado. Zeus tem que passar por milhares de guerras, de batalhas, ele leva o próprio pai, Cronos, a vomitar os seus irmãos, Ele comia todos os filhos, mas eles ficavam vivos ali dentro dele. Olha só, gente, eu sei que a imagem é esquisita, mas pensa assim, Cronos engole as coisas, o tempo engole as coisas, mas na verdade a essência das coisas não é destruída. O tempo pode trazer de volta, as coisas, porque em essência elas não foram devoradas, em essência elas não morreram. Então Zeus vai lá, obriga Cronos a devolver os seus irmãos, e os irmãos então ajudam ele nessa grande luta para a organização do universo. A gente tem que imaginar que toda batalha aqui tem por objetivo fazer com que Zeus domine as forças da natureza, fazer com que Zeus ordene todos esses seres que estão sendo criados e que existem sem uma ordem. Por isso que Zeus, ele é o senhor do Olimpo, porque ele é justamente a figura da vontade lutando contra o caos. Ele está constantemente em luta para fazer com que a ordem se estabeleça no universo. Então ele faz todas essas primeiras batalhas, que seria como quem diz assim, eu sou um Deus capaz, por quê? Porque eu domino as forças da natureza, eu sei lidar com isso, então eu posso assumir o trono. Ele mostra isso nas batalhas. E depois, com as histórias do Olimpo e o apoio de sua esposa Hera, ele vai dar continuidade a essa organização. Só que a organização do cosmos, gente, não é muito diferente da organização da nossa casa, Você já parou assim um dia, você falou, ai, tô com preguiça, não vou arrumar a casa, dois dias, não dou 2 dias. Tá tudo uma bagunça, tá tudo fora do lugar, Por quê? Porque as coisas tendem ao caos. Se você tira a vontade humana, Se você tira essa capacidade de organização atuante, consciente, inteligente, as coisas voltam para o caos. Então os deuses do Olimpo ali, levados por Zeus, eles vão estar sempre trabalhando nessa reorganização das coisas, digamos assim, Então Zeus, como símbolo, é símbolo dessa vontade que está constantemente lutando contra as forças que são, não é desconhecida, desorganizadas, assim, meio fora de ordem, para colocar isso tudo de uma forma que monte um universo onde a gente possa viver, crescer, aprender, enfim, cumprir com a nossa missão aí dentro das leis do universo. Rapaz, fui longe, Mas o pior é que é isso mesmo, tá bom? É isso que ele representa. Então, Zeus está lá,
conseguiu organizar isso tudo, né? E no momento em que ele ganha as batalhas, ele recebe dos irmãos como uma espécie de reconhecimento duas grandes armas, que é o raio e o trovão, que são a associação, né, que a gente faz de Zeus com o raio e com o trovão. E além disso, ele tem 2 corvos negros. Eu não sei se é corvos, bem, me ajuda aí, viu, gente, que é corvo, né? 2 corvos que são corvos negros, representação do mistério, certo? Que é o negro, aquele da noite, né, que acompanha os feiticeiros. E é interessante porque desde que ele começou aí no Olimpo, junto com seus irmãos, seus filhos e tudo, ele pega esses 2 corvos pela manhã e solta eles pelo mundo. E eles vão vendo tudo que está acontecendo e voltam e contam para Zeus, né? Muito parecido com os corvos de Odin. Odin também faz isso. É tipo o jornal da manhã, sabe? Tem gente que fica lá esperando chegar o jornal em casa, liga a televisão, pois ele manda os corvos pelo mundo e recebe todas as notícias, né? Para saber o que ele tem que fazer e tal, fazer a sua organização do dia, ok? E aí Zeus, então, quando ele começa a montar o Olimpo, ele faz isso quando ele divide o mundo em 3 partes, certo? Zeus fica com o Olimpo, representação do céu. Poseidon fica com o mundo intermediário, que são as terras e os mares, né? A gente associa ele mais às águas. E o Hades, né, que é justamente ali Hades, né, o inferno. Então a gente tem a divisão do mundo em 3. Isso é bem interessante porque não a mitologia, mas a tradição grega divide o homem em 3 partes: nous, psique e soma, né? Nous, a parte divina, Platão falava da razão, que é onde está o Olimpo, é o reino de Zeus. Depois você tem os mares, os ventos, né, que é essa parte intermediária, que os gregos chamavam da psique, né, que é a maior confusão mesmo, nossa psique, não é bate um vento, depois dá uma brisa, aí vem uma tempestade, enfim, é essa parte intermediária. E depois o soma, a parte mais material, que está ali no fundo da terra. Então são as 3 partes do homem, as 3 partes do universo e os 3 reinos que a mitologia grega divide, né? O cosmos, e a gente sabe que o nosso Zeus, que é o nosso objeto de estudo hoje, ele ficou com o Olimpo, representação do céu. Então ali no Olimpo a galera se une, né? E vai interferindo na vida dos homens, ajudando, atrapalhando, botando provas, resolvendo situações. Porque essa dinastia divina dos deuses do Olimpo, elas são essa última manifestação, digamos assim, que vai ajudar o homem a entender a natureza e a se encaixar na natureza. Então, as histórias dos deuses do Olimpo se relacionam diretamente com as histórias humanas. Aí você fala, Renata, mas não é assim com todo mundo? Não, não é não. Por exemplo, você pega Gaia, Uranus, né, aqueles da primeira dinastia, eles não estão ali, né, fazendo você ficar com raiva do rei, colocando a guerra de Troia para acontecer. Eles não fazem isso. Quem faz isso é justamente os deuses do Olimpo. Agora Zeus, né, eu não posso partir aqui sem falar que Zeus ele tem uma má fama muito grande no Olimpo, gente. A má fama de Zeus é um caso sem solução. Por quê? Porque ele tem diversos filhos. Ele é casado com Hera, né, sua esposa, sua irmã e sua esposa. Só que ele pula cerca constantemente, ele tem diversos filhos com ninfas, com humanas, e é interessante porque muita gente fala que não gosta de Zeus por causa disso, mas vamos tentar pegar o símbolo, tá, gente? Zeus ele é uma representação das energias criadoras. Lembra que ele organizou o universo com as batalhas ali para cima? Então ele organizou aquelas forças. Só que agora é tipo assim, ó, eu me estabeleci aqui e agora eu vou criar para baixo, né? Eu vou usar essa energia agora para criar, para pegar e gerar filhos no mundo, que seriam as continuações. Zeus é pai de diversos heróis, como Hércules, por exemplo, Perseu. Então é como se ele estivesse criando no mundo agora para estabelecer a ordem, né? Estabelecer uma energia ali dentro dessa parte humana que dê uma ordem, que dê uma direção. Por isso que ele tem
diversos filhos, ok? Então, eu sei que no mito não fica algo muito, não é um exemplo a ser seguido, mas a gente tem que pegar aí pela parte mítica, certo? Porque a mitologia, gente, ela não é como, por exemplo, um conto de fada, né? Contos de fada trabalham muito com a parte moral, porque ele é mais para criança e tudo. Então você tem toda a parte simbólica, profunda, mas se você não pega nada desse simbólico, normalmente você fica com alguma coisa moral. Por exemplo, se eu não entender nada do Chapeuzinho Vermelho, pelo menos vai ficar uma mensagem, né? Obedeça sua mãe e não vá pela floresta. Ele tem essa junção, né? A mitologia, como ela está falando de coisas mais mistéricas, digamos assim, que são as energias da vida, do cosmos e tal, elas não têm essa preocupação específica muitas vezes. Tá legal? Então vamos lá. Então Zeus tem diversos filhos, né? E eu vou contar uma das histórias só para a gente ter uma ideia aí de como são as histórias de Zeus, que é quando ele tem Dionísio, né? Ele tem seu filho Dionísio com Semele, que é uma humana, certo? Zeus se apaixona por Semele, então, e vai seduzindo ela, se transforma num humano, né? Zeus tem isso, ele se transforma em várias coisas, pessoas, animais, coisas, né? Quando ele seduz Leda, ele se transforma em cisne. Então ele vai tomando diversas formas. O que é interessante nisso? É porque todas as formas que Zeus assume, está dizendo que ele é capaz de assumir todas elas. É como se ele estivesse em todos os lugares. Zeus está presente em todo lugar que existe a criação. E aí só um parênteses antes de eu falar da Semele. Imagina que essa força de Zeus, ela está, por exemplo, em todas as sementes que existem. Uma semente, ela não vai escolher, eu só vou frutificar aqui nesse pedacinho de terra, né? Eu vou frutificar em vários lugares. Na terra que receber essa semente, vai nascer uma nova planta. Essa é a energia criadora de Zeus, né? Representada aí justamente pelos seus filhos, que nascem de diversos lugares, de diversos seres. Percebe? A gente está falando de uma força de vida, de uma potência que precisa estar se multiplicando constantemente, assim como as plantas. Se o pé de manga resolver dar manga só num quadradinho assim, o negócio não funciona, não vai ter manga suficiente no mundo, né? Então eles se espalham, as sementes se espalham e Zeus espalha suas sementes pelo mundo, e um belo dia então ele vai ter esse filho com a Semele. E Semele, ela tá meio contando vantagem, dizendo que ela tá, né, namorando um deus e tal, tá meio tirando vantagem ali com o pessoal. E Hera fica sabendo, então, desse caso, né? E as irmãs dela dizem que não acreditam. Ela fala assim, sempre tudo bem que você, né, é gente boa e tal, mas, pô, você é um deus apaixonado por você é demais. E Hera fica sabendo também, né? O que Hera faz? A esposa de Zeus, ela se transforma em uma ama, né, que cuida ali da Semele, ela assume o formato humano, e sugere para a Semele que ela peça, já que ela está com dúvida, né, porque as irmãs colocaram essa dúvida na cabeça dela, já que você está com dúvida se ele é um deus ou não, por que você não pede para o seu namorado se mostrar, né, em todo o seu resplendor? E ela fica com isso na cabeça. Aí quando Zeus chega, né, Semele vira e fala assim, bem, querido, você lembra aquele dia quando a gente começou a namorar, que você disse que ia fazer qualquer coisa que eu pedisse? Porque a gente faz isso, né, gente? Início de relacionamento, o pessoal promete de tudo. E Zeus tinha prometido mesmo. Ele falou, Semele, tudo que você quiser, é só você me pedir que eu te dou. Não tem problema. Aí ele falou, lembro, meu bem, lembro, prometi mesmo. Aí a Semele fala assim, pois então, bem, sabe o que eu queria? Eu queria que você me mostrasse a sua essência. Eu queria ver quem você é de fato. Gente, a Semele realmente, né, abusou aqui, porque você querer conhecer a essência de um Deus não é para qualquer um. É como se a gente tivesse contato com o mistério, com a origem de todo o mistério do universo, ainda mais Zeus, né? Aí Zeus olha para ela e fala assim, Semele, eu sei que eu prometi, mas peça outra coisa, não pede isso não vai te fazer bem. A Semele, mas eu quero. Ele, mas você tem certeza? Pede outra coisa.
né? Pede uma mansão em Miami, pede outra coisa, não pede isso não. Fala, não, mas eu quero é isso, você prometeu e você tem que cumprir. E Zeus, tá bom, então, já que é assim. E ele se mostra, né, em todo o seu resplendor. E o que que acontece? Raios, trovões, luzes e fogo por todos os lados. Acaba matando Semele incinerada. Ela é queimada, né, e morre ali naquele mesmo momento. Eu não vou continuar, porque a continuação da história eu vou falar quando eu falo de Dionísio, certo? Aqui o que é interessante? Quando Semele, qualquer um de nós, quando a gente tiver contato com a essência de Zeus, com certeza a gente vai morrer de forma simbólica, porque a gente vai deixar de ignorar muitas coisas, a gente vai deixar um estilo de vida mais voltado para a matéria, né, materialista, vai morrer para isso e vai renascer para uma vida divina, que é o símbolo da morte de Semele, né? Toda vez que você entra em contato com o divino, você tem uma morte. Para quê? Para que você possa renascer nesse outro plano. Gente, então é isso que eu tinha separado aqui de Zeus. Ah, não, mentira, tem um ainda, tem um que é legal. Diz que Zeus ele tem 2 jarros, né? Um jarro do bem e um jarro do mal dentro dele. Toda vez que um homem nasce, ele mistura os dois. E aí tem a proporção, né, das coisas boas e ruins das pessoas, porque os homens são sempre uma mistura desses 2 jarros de Zeus. Agora sim, é isso que eu tinha separado para conversar com vocês hoje. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.